Conselho deliberativo ou conselho consultivo? Conselho consultivo ou conselho deliberativo? Eis a questão. Essa é uma pergunta que você ouve por aí o tempo todo, no mundo dos negócios e também no mundo do franchising. O franchising vem tentando se reinventar a todo instante e o assunto que está muito em voga dentro desse setor é a governança. E, consequentemente, o pessoal fica querendo saber o que é melhor colocar dentro da minha rede de franquias. Um conselho deliberativo ou um conselho consultivo? Bom, esse é um assunto muito legal, envolve bastante coisa. Isso de governança tem crescido muito no Brasil. Eu já trabalho com essa coisa de governança há bastante tempo, desde praticamente 2005, 2006, quando eu estive no mercado corporativo, trabalhando pela Nokia, e lá a gente cuidava muito disso, tanto dentro da empresa, mas também nas relações da empresa com outras empresas ou organizações externas à empresa, a Nokia no caso. Então é um assunto para mim bastante familiar. E no franchise eu vejo isso acontecendo, eu tenho visto esse interesse pela governança crescendo a cada dia, e isso é muito bom. Recentemente a gente teve um evento lá em São Paulo. Se você não conhece esse evento, está perdendo tempo, você precisa ir. É o Franchise Week, e junto com o Franchise Week você tem a Feira de Franquias, que é promovida pela Associação Brasileira de Franchising aqui no Brasil. É uma feira incrível. Se você quer empreender e não sabe por onde começar, é um bom lugar para você conhecer bons negócios dentro desse setor de franquias. Ou se você já é franqueado e está buscando novas ideias e novas empresas, novas marcas para você investir, não pode deixar de ir em São Paulo. Ele sempre ocorre no mês de junho e vale muito a pena. Eu sou membro da comissão de multifranqueados e tem uma galera muito legal ali dentro tentando divulgar o franchising e tentando fazer com que mais franqueados façam parte da associação, de modo que a gente consiga ganhar mais força no bom sentido, no sentido de que a cada pessoa que entra são outras ideias, são coisas novas e são coisas boas se espalhando por dentro do setor, por todos os negócios aí, Brasil afora. Nesse evento, como membro da comissão, eu participei de um debate exatamente onde a gente falava sobre essa questão. Não era exatamente sobre esse assunto, mas ele veio à tona. O tema era o seguinte: franchisee centric, ou seja, o franqueado no centro das estratégias da franqueadora. O objetivo dessa discussão era mostrar a importância do franqueador ver o franqueado como um cliente estratégico dela e como uma forma de trazer ele para dentro dessas decisões, influenciando essas decisões, de modo que a rede pudesse crescer mais e melhor. Nesse debate, nós tivemos a presença da Cris, que foi a mediadora, o Mauro Nomura, o André, o Mauro Nomura, que é multifranqueado de algumas marcas aqui no Brasil, o André, que é também franqueado de uma marca, acho que é a Cachaça Doce, se não me engano, acho que é isso. O Mauro é franqueado da Adidas e outras marcas, Arezzo. E o Mauro é um dos maiores franqueados aqui no Brasil. Certamente o Mauro deve estar entre os 5 maiores franqueados, é meu colega da comissão e do setor de franquias. O Mauro trouxe uma provocação que foi muito interessante. Se você não conhece o Mauro, inclusive, acessa aí o seu YouTube, digita lá Mauro Nomura, você vai acessar, você vai ver várias palestras do Mauro e você vai conhecer quem é e vai saber o que ele pensa. E várias coisas que ele falou em palestras dele, vale muito a pena dentro do varejo. Acho que você tem bastante coisa a aprender com um franqueado desse tamanho. E ele trouxe uma provocação que foi muito legal. E ele falava o seguinte: poxa, se a gente quer realmente colocar o franqueado no centro das decisões, por que a gente não faz o que o mercado faz? Que é justamente pegar essas pessoas e, por exemplo, colocar no board, no conselho dessa empresa. A pergunta dele é realmente válida,
Por quê? Porque ao colocar um franqueado dentro de um conselho que toma as decisões estratégicas dentro da empresa, você passa a ter condições de influenciar a estratégia do negócio e a direção do negócio. Isso seria realmente uma forma muito interessante de você ter participação e colocar a ideia de centralizar a estratégia no franqueado em prática. Eu fiz um contraponto nessa ideia bacana que o Mauro deu, no sentido de que dentro do franchising brasileiro, apesar da ideia ser excelente, ser muito boa, mas na minha opinião ele não serve para todo mundo. O conselho deliberativo, que é esse que ele estava pensando e sugerindo, é um órgão da administração, e por ser um órgão da administração, ele faz parte da governança da empresa, e esse é um instrumento que cabe na maioria das vezes para empresas muito bem estruturadas e empresas grandes, empresas que já possuem uma maturidade maior. Significa que não cabe numa empresa pequena? Não, você pode até ter na empresa pequena, mas o nível de maturidade, o tamanho da empresa e as decisões acaba não sendo algo tão aderente. Mas para as empresas grandes, sim, isso pode funcionar bastante bem. Mas no Brasil nós temos a maioria dos franqueadores na condição de média empresa ou pequena empresa. Nesse sentido, eu acredito que trabalhar com um conselho deliberativo não funcionaria bem. O conselho deliberativo, pelo nome, ele já diz o que faz, ele delibera, ou seja, ele diz o que precisa ser feito e manda ser feito. Ou seja, quem faz parte de um conselho deliberativo faz parte da administração formal da empresa. E ele, portanto, influencia o que a empresa vai fazer e para onde a empresa vai. O conselho deliberativo tem implicações muito maiores do que o conselho consultivo. Se você é um conselheiro de um conselho deliberativo, você tem responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade patrimonial em relação aos problemas e às decisões que você toma dentro da empresa. Já o conselho consultivo é mais light. Você está ali para fazer uma consulta, dar a sua opinião, e cabe à empresa, seus administradores, seus diretores e o seu conselho deliberativo avaliar aquilo que o conselho ou o conselheiro consultivo está propondo e com isso decidir se vale a pena seguir ou não. Mas o conselho consultivo ele tem implicações jurídicas muito mais tranquilas do que um conselho deliberativo. Então você que está com vontade de ser um conselheiro, você precisa, antes de mais nada, conversar com um excelente advogado para conseguir blindar o seu patrimônio, principalmente, antes de você conseguir entrar ou começar a ser um conselheiro deliberativo de uma empresa. Por quê? Porque digamos que as decisões que vocês tomem levem a empresa a um prejuízo muito grande ou até mesmo a um processo de falência. O conselheiro deliberativo ele passa a ter também responsabilidade por aquelas decisões e pelos resultados daquelas decisões. Isso é muito importante e muitas vezes pode ser muito devastador para o seu patrimônio. Você passa a ter que responder civilmente, administrativamente e patrimonialmente. Então, o que eu diria, se você tem essa dúvida e você é uma empresa pequena ou média, não faça algo como, não coloque na governança da sua empresa, num primeiro momento, o conselho deliberativo. Não traga pessoas de fora e também não traga pessoas da sua rede de franqueados para atuar como conselho deliberativo. A não ser que você já esteja num nível de maturidade de gestão muito alta. O que eu acho que na maioria das vezes não ocorre. Comece com um conselho consultivo, vá trabalhando através do conselho consultivo, vá entendendo como isso funciona, vá avaliando como funcionam essas relações dentro do conselho consultivo
E depois, futuramente, à medida que você for evoluindo com o seu entendimento sobre esses mecanismos de governança e, ao mesmo tempo, melhorando as práticas de gestão da sua empresa, você passa a avaliar com mais cuidado, com mais critério, a possibilidade de você entrar ou transformar o conselho consultivo num conselho deliberativo, ou manter o conselho consultivo e criar também o conselho deliberativo. Portanto, pessoal, diante do Franchise Week, onde a gente teve esse evento, de novo, se você não conhece, vá. Todo mês de junho, de todos os anos, você tem esse evento incrível lá em São Paulo. Começa com o Franchise Week, onde a gente tem várias palestras dentro do setor de franchising, e aí logo depois começa a feira. Vale muito a pena. Se você não foi, você está perdendo tempo e não pode deixar de ir agora em 2024. 2023 já passou. Nesse painel a gente falou muito sobre isso. O Mauro Nomura falando, puxando esse lado da participação como conselheiro ou como membro de boards dessas empresas, de modo a realmente influenciar as decisões estratégicas da empresa, e eu trazendo uma questão menor, onde a gente precisa tomar cuidado com essa decisão, porque não cabe para todo mundo. Inclusive eu já fui conselheiro consultivo e lá nesse painel eu mencionei que se a minha franqueadora decidisse fazer uma mudança para um conselho deliberativo, eu não aceitaria participar. Por quê? Porque justamente pelas implicações jurídicas e pela responsabilidade que eu teria dentro desse conselho, e eu não tenho as proteções jurídicas, eu não tenho um anteparo jurídico constituído que me proteja em caso de algum problema ou em caso de algum problema ocorrer. Para a gente fechar esse assunto, eu queria deixar uma dica aqui para vocês que é muito interessante. Esse livro aqui, olha, A Corporação que Mudou o Mundo, é um livro muito legal e ele mostra que como a Companhia das Índias Orientais moldou a multinacional moderna. É incrível esse livro, ele é um livro de história e ao mesmo tempo um livro de negócios. Vale a pena ler. Nesse livro você vai ver como essa empresa foi constituída, como ela atuou, por quanto tempo ela atuou, e você vai entender que ela provavelmente foi a primeira empresa a atuar com esses processos e com essa ideia de governança, onde você teve as primeiras ações emitidas, você teve os acionistas e você teve conselhos que cuidavam das decisões estratégicas da empresa. Vale muito a pena, eu acho que você deve ler, caso você ainda não tenha lido, beleza? Essa é a mensagem de hoje. Se você está pensando ou se você tem dúvida entre o que fazer, instalar um conselho consultivo ou instalar um conselho deliberativo dentro da sua franquia ou dentro do seu negócio, vá com calma, procure orientação, procure entender melhor desse processo, de como cada conselho funciona, quais são as implicações jurídicas de cada um, e olhe para a sua rede de franqueados ou para quem você pode convidar para fazer parte desses conselhos. Porque para fazer parte de um conselho deliberativo ou de um conselho consultivo, não basta você simplesmente ter tamanho como franqueado ou tamanho como agente de negócio ou como empresário, mas também é importante que você tenha muito conhecimento, porque você vai precisar olhar para o negócio em diversos ângulos e você vai precisar fazer uma boa leitura desse negócio. Se você não tem experiência e não tem conhecimento, você vai ficar bastante perdido. Vai correr o risco de tomar decisões ruins e te colocar numa situação bastante embaraçosa. Beleza? Então, fique ligado. Eu sou Sandro Alves e você ouviu mais uma mensagem desse canal meu que fala sobre franquias e negócios. Tchau! Até a próxima! E tudo de bom para você.